Enxofre, pessoal, uma questão extremamente importante, e nós estamos falando de um elemento que ele é componente de dois aminoácidos que estão em boa parte de enzimas extremamente importantes. Por exemplo, cisteína e metionina, que são aminoácidos que contêm enxofre, eles, por exemplo, eles fazem parte da composição de algumas enzimas de carboxilação, por exemplo, o rubisco, e também enzimas de descarboxilação, que são enzimas lá do processo de respiração celular. Ou seja, a deficiência de enxofre resulta no quê? Resulta em plantas deficientes em processo fotossintético e plantas deficientes em processo de respiração celular. Então, por isso que o enxofre é extremamente importante. E uma questão que é interessante, há 20 anos atrás, nós não falávamos em usar enxofre, praticamente, né? Muito pouco se falava. Por que antigamente nós não considerávamos o manejo de enxofre? Porque boa parte do enxofre que entrava nos nossos sistemas agrícolas era um enxofre que derivava da queima de combustível fóssil, né? Mas nós estamos falando de uma época onde nós colhíamos a metade do que nós colhemos hoje, né? Então, aqui só vou mostrar um gráfico para vocês. Esse gráfico aqui, por exemplo, para Santa Maria, ele quantificou a quantidade de enxofre que entra pelo sistema num ano onde se acumulou 2.420 milímetros de chuva num ano. Nessa condição, entrou quase 5 quilos nesse ano de enxofre por hectare. Ou seja, em um sistema de baixa produtividade, o acumulado dos anos pós anos de entrada de enxofre com a chuva, enxofre que é resultado da queima de combustível fóssil, satisfazia as culturas. Agora, quando nós dobramos a produtividade, bom, aí nós temos um problema, porque aí nós estamos extraindo muito mais do que nós extraímos 15, 20 anos atrás. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção bastante na questão do enxofre, tá? Outro elemento que é extremamente importante e é um elemento que a gente tem que ter um certo cuidado, né, que é o elemento fósforo, né? E por que eu digo cuidado, né? E aqui nós não vamos nem entrar na questão de se coloca em cobertura ou coloca na linha, né? Então, essa é outra história. Mas com foco principalmente em sintoma de deficiência, tá? Que só para mostrar para vocês, né? Um ponto importante, qual que é a característica clássica do sintoma de deficiência de fósforo? É esse aqui, ó, essa coloração roxa que nós temos na folha. Isso aqui, ó, e esse sintoma aqui, ó, é principalmente resultado do acúmulo de antocianina, que é um pigmento que a planta utiliza em resposta à deficiência para combater o estresse, né? Estresse seja luminoso, refletir mais luz e absorver menos luz para causar menos estresse, ou então para combater outros estresses, né, que a planta utiliza, mas aqui com foco em fósforo. Esse acúmulo, essa folha roxa, ela é um sintoma clássico da deficiência de fósforo, tá? E por que eu digo que a gente tem que ter um cuidado? A planta de milho, por exemplo, ela demonstra muito bem deficiência de fósforo. Ela acumula antocianina e tu visualiza a deficiência de fósforo. Agora, para a dicotiledônia, isso é totalmente diferente. Então, nós estamos falando de um elemento que tem importância para fazer a membrana. Então, praticamente, a grande maioria das membranas celulares, elas têm fósforo. Então, não existe como a planta multiplicar tecido e crescer se não tiver fósforo. Ela está nos ácidos nucleicos, né? E também na transferência de energia, o ATP, o famoso ATP. Então, se nós pegarmos síntese de ácidos nucleicos, síntese de membranas e transferência de energia, poxa, né, são processos extremamente importantes. Como é que eu sei, né, que a planta está deficiente? Para milho a gente consegue descobrir bem, mas e para soja? Né? Então aqui para vocês eu apresento o sintoma da deficiência de fósforo em soja. Tu tem aqui uma folha não deficiente em fósforo e aqui uma planta de soja deficiente em fósforo. Se tu não sabe que essa planta ela foi conduzida para ser deficiente, não tem como tu saber a campo que a planta é deficiente. Aqui a gente sabe porque ela foi conduzida para isso. Então, ferramentas como análise foliar, pessoal, elas são ferramentas extremamente importantes para balizar esse tipo de informação. O cara, para falar de fertilidade e nutrição, é duas ferramentas que ele tem que ter sempre, é a análise de solo e a análise foliar. Análise foliar, se tu não tem análise foliar, não tem como tu saber se essa planta de soja é deficiente, né? A folha está menor, está mais escura. Isso não é base para te dizer que o sintoma, né, é de deficiência. Para milho, está roxa. Bom, se não for o frio, provavelmente é deficiência de fósforo. Agora, a dicotiledônia, não. Então, muita atenção. Se eu tiver sintoma de deficiência de fósforo, né, e aqui nós temos a planta, né, deficiente de um lado e a planta não deficiente do outro.
Se eu tenho suspeita, a tua ferramenta tem que ser análise foliar para te tirar essa dúvida. Por que eu digo que tem que fazer análise foliar? Porque senão tu vai colocar qualquer coisa, porque tu não tem a discrepância certa do que é o problema, e quando vê, tu está usando um produto que não tem relevância e não vai te resolver. Por isso a análise foliar é uma ferramenta extremamente importante, né? Então aqui, por exemplo, é isso aqui que nós temos. Plantas, a única diferença é a cor e a diferença é o tamanho da planta. Agora, tu descrever, por exemplo, que isso aqui, ó, é uma planta deficiente em fósforo a campo, é difícil. Então, por isso que a análise foliar é uma ferramenta extremamente importante para balizar esse tipo de informação. Gostou desse corte? Esse material faz parte da nossa assinatura. Assine agora mesmo e tenha acesso a mais de 400 conteúdos como esse.